Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Elaine e esse é o meu mundo literário. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar vocês de se inscrever aqui embaixo, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que lá eu estarei compartilhando publicações e interações sobre o canal. No vídeo de hoje nós estaremos comentando a respeito dos livros da série Os Bridgertons. Para quem ainda não leu, o que é Os Bridgertons? Os Bridgerton é uma série literária de 9 volumes que contará a história de 8 irmãos de uma família da sociedade londrina do século XIX. O primeiro livro se iniciará contando a história de Daphne Bridgerton, a quarta filha da família que está sendo apresentada à sociedade londrina em busca de um marido. Embora ela possa ser vista como uma jovem bonita e de personalidade cativante, não consegue atrair nenhum pretendente para cortejá-la porque a maioria dos homens a veem como apenas uma amiga. Isso tudo muda quando Simon, o Duque de Hastings, chega a Londres e, por se tornar o grande alvo das mães casamenteiras, decide fazer um trato com Daphne. Eles fingiriam cortejar um ao outro, assim fazendo com que homens se sintam atraídos pela Daphne e as mães se afastem de Simon. Esse primeiro livro, Duque e Eu, pode ser visto como um grande clichê dos romances de época, porque a garota que deseja desesperadamente encontrar um marido e o homem libertino que não tem nenhuma pretensão em se casar e ainda possui sérios problemas no relacionamento com o seu pai. Mesmo sendo esse grande clichê, possui diversos pontos característicos só deles e que te atrai a ler a história, principalmente quando acontecem as interações entre os irmãos da família Bridgerton. Mesmo possuindo uma história bastante cativante e personagens interessantes, algumas atitudes e cenas entre o Simon e a Daphne me deixaram bastante desconfortável e incomodada, me fazendo não simpatizar com a personagem principal e decaindo muito no meu ranking de pontos. Ele ganhou 3 estrelas de 5. O segundo livro iniciará contando a história de Anthony Bridgerton, o primogênito da família que, após anos de uma vida dedicada à libertinagem, decide dar um basta a isso e se casar com a jovem mais cobiçada da temporada. No entanto, as interferências e opiniões de Kate, minha irmã de Edwina, acaba contrariando as decisões do Visconde, levando ambos a ficarem atraídos um pelo outro, embora esse não seja de fato o motivo que vai levá-los a se casar. Muitos dos acontecimentos nesse livro são bastante engraçados e te fazem conectar ainda mais com muitos dos irmãos da família Bridgerton e principalmente com os próprios personagens principais. Uma das cenas que eu mais gosto é onde é narrada a partida de Pall Mall, que a Kate e a Edwina acabam se juntando e tornando tudo ainda mais engraçado, dinâmico e interessante. Não é o meu livro favorito, porém, definitivamente não é um dos piores e por isso recebe 3 estrelas e meia de 5. O terceiro livro vai contar a história de Benedict Bridgerton, o segundo filho da família e que segue os mesmos passos de qualquer homem da sociedade naquela época, alimentando os rumores de que é um libertino de carteirinha e sem nenhuma perspectiva para um casamento. Obviamente isso tudo vai mudar quando ele frequenta um baile de máscaras e acaba se apaixonando à primeira vista por uma jovem que, após dançar com ele, foge à meia-noite e deixa para trás um par de luvas. Esse volume é uma clara releitura do conto infantil da Cinderela e conta com a participação da Madara-sama e suas 2 filhas. No entanto, aí já diverge um pouco do conto original, porque uma das filhas realmente é má e a outra não. Embora tenha toda essa trama por trás de descobrir quem é a garota misteriosa porque ela havia sumido, não é uma das histórias mais cativantes e se mostra bastante previsível em algum dos pontos, deixando um pouco da magia para trás. Além disso, a Sophie e o Benedict não são um dos casais mais abordados e explorados durante a sequência dos livros, o que acaba deixando eles meio esquecidos. Por isso, 3 estrelas de 5. O quarto livro se iniciará contando a história de Colin Bridgerton, o terceiro e mais carismático filho da família. Por ser um dos mais jovens e sem muitas responsabilidades, ele acaba viajando e explorando o mundo a fim de preencher o vazio que parece acompanhá-lo durante parte de sua vida. Além, é claro, de ser mais um dos homens que não deseja se casar. Novamente, isso muda quando ele percebe que se sente atraído por uma das pessoas mais próximas a ele, pessoa essa que sempre foi vista como uma amiga e nunca como alguém para se casar. Definitivamente é um dos livros mais interessantes, principalmente porque é nele que começa essa caçada para tentar descobrir quem é essa mulher que espalha um jornal de fofocas por toda Londres. Se torna até engraçado ver essa interação dos personagens, deles se acusando, tentando descobrir e desconfiando das pessoas. Por ser um dos meus livros favoritos, recebe 4 estrelas de 5. O quinto livro contará a história de Eloise Bridgerton, a quinta e mais extrovertida filha da família, que tem um gosto peculiar para a comunicação. Após a morte de uma de suas primas distantes, ela começa a trocar cartas com
viúva em questão e cultiva essa amizade por um ano até que ela decide fugir e conhecer ele pessoalmente. Eu não sei ao certo a minha opinião definitiva sobre essa história em si, porque eu tive a impressão de tudo ter acontecido muito rápido e não ter tido a oportunidade de desenvolver uma opinião formada sobre, mas uma coisa é certa, eu amo a Heloise. Posso dizer com certeza que a minha personagem feminina favorita de todos os livros da série até então, mesmo com todos os pequenos defeitos dela. Infelizmente, por não ter tido essa chance de ter uma opinião formada sobre a história, recebe 3 estrelas de 5. O 6º livro contará a história de Francesca Bridgerton, a 6ª e mais distante filha da família, que após se casar prematuramente com um conde, se muda para a Escócia e deixa a família para trás. Infelizmente, depois de 2 anos de casado, o conde vem a falecer e ela se vê dependente da única pessoa que poderia entender a sua situação, seu melhor amigo e primo do falecido marido. Pela Francesca ter sido uma das personagens mais distantes nos primeiros livros, eu não tive a oportunidade de criar uma conexão ou uma opinião com ela. Tanto que nos primeiros capítulos eu me vi bastante incomodada com algumas atitudes e cheguei a pensar que eu não viria a gostar dela. Felizmente, a história teve uma grande virada e eu me vi simpatizando bastante com a Francesca. Mesmo com toda essa mudança, eu diria que a estrela desse livro simplesmente é o Michael, que se tornou o meu personagem favorito da série e com certeza merece 4 estrelas de 5. O 7º livro contará a história de Hyacinthe, a 8ª filha e portanto a caçula da família. Por ser uma mulher de personalidade forte e que constantemente fala tudo que vem à mente, ela acaba afastando a maioria dos pretendentes e quando isso não ocorre, ela acaba não se impressionando com eles. Surpreendentemente, no início, eu achei a Hyacinthe e o Garrett personagens muito interessantes, algo que eu pensava não ser possível antes, porque dos primeiros livros a personagem era taxada como alguém muito jovem, para a gente ter uma opinião formada sobre, ou alguém de pouco raciocínio. Pelo menos foi isso que deixaram entender, principalmente no livro da Francesca. Mas posso afirmar com certeza que a Hyacinthe é outro dos personagens femininos que eu mais gosto dessa série, o que me leva a pensar e constatar que ela e a Heloise são 2 personagens muito similares e muito parecidas entre si. Quando eu finalizei o livro, eu cheguei à conclusão que esse definitivamente foi o melhor volume da série. Tem uma história super cativante, um casal maravilhoso e um desfecho que me deixou curiosíssima para descobrir o que aconteceria após o término do livro. Por isso, ganha 5 de 5 estrelas. O 8º e tecnicamente o último livro da série contará a história de Gregory Bridgerton, o 7º e mais romântico filho da família. Diferentemente dos homens daquela época, Gregory desejava se casar e ainda por cima por amor, principalmente depois de ver que todos os seus outros irmãos se casaram com alguém que amasse. Definitivamente surpreendente, achei que não gostaria da história nem da Lucy por conta de influência e opiniões externas, mas a verdade é que eu gostei sim dela e da história, e foi definitivamente um dos volumes que mais me fez surtar. Teve momentos que eu realmente achei que o casal não chegaria a ficar juntos e eu queria estapear a Lucy pelas decisões que ela tomava, mas no final tudo terminou bem e me deixou bastante chocada por descobrir que eles tiveram 9 filhos. Foi um livro que eu dei 3 estrelas e meia de 5. Por ser uma pessoa que não é muito chegada a livros de romance, quando eu terminei o 8º livro, eu tive a necessidade de ler outros livros de outros temas, porque depois de 8 livros no tema romântico, eu necessitava de algo diferente. No entanto, decidi que daria uma chance para o livro dos contos, o 9º livro, e eu adorei. Não acho que seja um livro totalmente necessário, ele só serve para responder algumas das nossas perguntas, como tipo o que aconteceu depois do término do livro da Hyacinthe, quais são os nomes dos 9 filhos da Lucy e do Gregory e outros tipos de perguntas. Foi muito bom ter uma perspectiva da vida da Violet e no término do livro foi ok, foi tipo 3 estrelas de 5. Num todo, eu acho que a série é muito boa. Quem não leu ainda deveria dar uma chance e ler todos os 9 livros, embora seja bastante penoso. Eu devo dizer que são volumes bastante pequenos, então dá pra terminar eles em torno de 1 a 2 dias e finalizar com a série em menos de uma semana. Outra coisa que pode querer levá-los a ler essa série é que ela ganhou uma adaptação cinematográfica pela Netflix e a 2ª temporada vai ser lançada em breve.
Então, assim, eu recomendaria vocês a lerem essa série. Num todo, ela recebe 3,5 estrelas de 5. E eu recomendo para as pessoas que gostam desse tema, de romance de época. É muito interessante. E é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Obrigada por acompanharem até o final. Se tiverem alguma sugestão de tema para o canal, deixem aqui embaixo. Um beijo, um cheiro e até mais.